Eu quero convidá-los, neste momento, para que façamos uma reflexão num texto bíblico muito pertinente ao nosso encontro nessa manhã, que é o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27 e os versículos 32 a 54. Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 54. Aqueles que puderem ficar em pé. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra e vamos pedir que Ele fale, como sempre temos feito, bondosamente ao nosso coração. Amém? Senhor, nós bendizemos, exaltamos, glorificamos o Seu nome neste momento e suplicamos a Sua bênção, a Sua presença, a Sua direção, a Sua condução em todas as coisas. Para nós é uma grande alegria, é um grande privilégio essa oportunidade que o Senhor bondosamente nos dá para que participemos da sua mesa, da ceia do Senhor, juntamente com outros irmãos e irmãs em Cristo, e diante desse contexto todo, possamos ter comunhão uns com os outros, termos comunhão com o Senhor, e possamos também ouvir a Tua voz, sermos por ela tocados, impactados, transformados e igualmente abençoados. Senhor, abençoe a nossa mente, o nosso intelecto, ajude-nos para que não fiquemos dispersos nesta manhã, e que o nosso entendimento, a nossa atenção, sejam levados, sejam inclinados a ouvir, a compreender e, sobretudo, a colocar em prática os ensinamentos que serão apresentados neste momento. Abençoe a nossa vida e que todo este culto, todas as pessoas aqui presentes, tudo aquilo que nós temos e somos, venha glorificar e engrandecer o Teu santo, eterno, bendito e sublime nome. Obrigado por tudo. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, por favor, podem tomar assento.
Eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre um tema muito propício, muito pertinente para o presente contexto em que nós estamos, que é um lugar chamado Gólgota. Um lugar chamado Gólgota, tendo como base da nossa mensagem o texto ora lido de Mateus capítulo 27 e versículos 32 a 54. A palavra Gólgota, meus irmãos, é uma palavra de origem aramaica que significa crânio ou caveira, e é o nome dado a uma colina situada nas proximidades de Jerusalém, onde Jesus foi ali crucificado pelos meus e pelos teus pecados. Como os contornos, a feição, a topografia dessa colina acabava lembrando a figura de um crânio, de uma caveira, então por razões, portanto, mais topográficas, é que este lugar acaba recebendo este nome, o nome de Gólgota. E o Gólgota, ou Calvário, como ele também é conhecido, derivado do latim, ele é um dos lugares mais importantes, mais significativos e mais emblemáticos da fé cristã, porque o Gólgota foi o lugar onde Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Então, falar sobre o Gólgota é falar sobre a cruz, falar sobre o Gólgota é falar sobre o amor de Deus, falar sobre o Gólgota é falar sobre o perdão dos nossos pecados. Falar sobre o Gólgota, em última análise, significa falar sobre a salvação que há somente através da pessoa e obras de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nessa mensagem aqui, desta manhã, nós gostaríamos de compartilhar com vocês pelo menos 7 lições preciosas, entre outras tantas que nós poderíamos também aqui trazer, sobre o Gólgota, e é sobre isto que nós queremos efetivamente falar na manhã de hoje. E eu aprendo em primeiro lugar que o Gólgota é o lugar onde Jesus sofre conscientemente pelos pecadores. O Gólgota é o lugar onde Jesus sofre conscientemente pelos pecadores. Mateus 27, 34 diz isso, quando o texto declara: e lhe deram, isto é, a Jesus, para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. O vinho misturado com fel era uma bebida narcótica conhecida da época de Jesus, que agia no sistema nervoso da pessoa que ingerisse aquela bebida e que, por sua vez, alterava o seu estado de consciência. E geralmente, meus irmãos, essa bebida era dada a pessoas condenadas, por exemplo, pessoas condenadas à crucificação, para que a sua dor e o seu sofrimento, digamos, fosse amenizados nesse contexto. Então era uma espécie de gesto humanitário, vamos assim dizer, apesar de ser aplicado a uma pessoa que, no caso de Jesus, não teria condições de sair vivo dali. Mas quando Jesus prova essa bebida, e ele sabe do que se trata, ele recusa-se a bebê-la. E sabe por quê? Porque Jesus decidiu sofrer conscientemente na cruz por mim e por você. Ele decidiu sofrer em plena consciência. Isso me lembra um detalhe interessante, que eu já, inclusive, citei em uma ou outra vez. Em 1988, portanto, no final da década de 80 do século passado, o conhecido cantor Cazuza, na letra da sua música chamada Ideologia, ele cantou o seguinte pensamento: os meus heróis morreram de overdose. Mas o nosso verdadeiro herói, Jesus, ao contrário dos heróis de Cazuza, não morreu de overdose. O nosso divino herói, Jesus, ele não morreu drogado, ele não morreu com a sua mente anestesiada por drogas, por entorpecentes ou por quaisquer outras substâncias alucinógenas. Jesus, ele morreu lúcido na cruz, pelos meus e pelos teus pecados. Ele morreu consciente na cruz por mim e por você. Ele sabia, sabe, sempre saberá o que está fazendo. Sempre. Não foi um drogado que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas uma pessoa que gozava plenamente das suas faculdades mentais e que, portanto, tinha plena consciência de quem era e também tinha plena consciência da sua missão.
O Gólgota, portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, é o lugar onde Jesus sofre conscientemente por pecadores miseráveis como eu e você. É um lugar de sofrimento e de dor conscientes. Jesus sabia exatamente, plenamente, claramente o que fazia ali na cruz por mim e por você. Isso nos conduz a um segundo pensamento, uma segunda lição, que é a seguinte: em segundo lugar, o Gólgota também é o lugar onde profecias bíblicas se cumprem. O Gólgota é o lugar onde profecias bíblicas se cumprem. Acompanhem comigo alguns versículos, por exemplo, os versículos 35, 38, 39 e 43, parte A, entre um ou outro ainda adicionalmente que poderia ser citado. Versículo 35: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, apenas aqui um trecho. Depois o 38, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 39, os que passavam lançavam-lhe insultos balançando a cabeça. E versículo 43, parte A, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Poderemos citar ainda alguns outros versículos que parecem nos têm relação com profecias do contexto veterotestamentário, mas estas eu diria que já são suficientes para entendermos aquilo que estamos querendo dizer nesse momento. Só para nós termos uma ideia, meus irmãos, da importância que as profecias têm na Bíblia, basta entendermos que, para termos uma ideia dos 31.124 versículos que existem na Bíblia, 27% deles, ou seja, quase um terço, eles possuem algum tipo de material preditivo, algum elemento que aponta para o futuro, para uma promessa, para um cumprimento e assim por diante. Isto significa dizer, como nós mencionamos, que quase um terço da Bíblia possui caráter profético. E entre todo este material de caráter preditivo, existem, por exemplo, aquelas profecias messiânicas que de uma forma ou de outra também se cumprem na pessoa e obras do Senhor Jesus. Aliás, esses 4 versículos que nós acabamos de citar de Mateus 27, versículos 35, 38, 39 e 43, entre outros trechos, eles são cumprimentos do Antigo Testamento. Quer ver só? Mateus 27, 35 é o cumprimento do Salmo 22, 18, que diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mateus 27, 38 é o cumprimento de Isaías 53, 12, cujo trecho declara: e foi contado com os transgressores. Mateus capítulo 27 e versículo 39 é o cumprimento do Salmo 22, 7, que traz: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam, isto é, balançam a cabeça. E Mateus 27, 43, parte A, é o cumprimento do Salmo 22, 8, que declara: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Vocês sabem o que tudo isto significa? E porque eu fiz questão de mencionar esses trechos de Mateus, comparando-os com alguns textos do Antigo Testamento? Isto significa que o Gólgota, isto é, a cruz, não foi um acidente de percurso. O Gólgota, meus irmãos, não foi obra do acaso, não foi um fato aleatório na história. O Gólgota, ele foi predito no Antigo Testamento e foi cumprido no Novo. Sabem por quê? Porque o Gólgota, ele foi arquitetado por Deus, ele foi planejado por Deus, ele foi preparado por ele foi pretendido por Deus e foi executado pelo próprio Deus. Isso quer dizer que a crucificação de Jesus não pegou o Deus Trino de surpresa. O Gólgota não pegou o Deus desprevenido. O Gólgota, ele fazia parte do plano de Deus para redimir miseráveis pecadores como você e eu. A cruz foi planejada, não foi algo aleatório, foi um plano maravilhoso, gracioso, amoroso, bondoso de Deus, que, podendo deixar os pecadores entregues a si mesmos e à sua ruína, Deus, ele decidiu intervir na história a fim de que eu e você pudéssemos graciosamente ser salvos, abençoados e transformados por ele, pelo seu imenso e eterno poder.
Por isso, em segundo lugar, o Gólgota é o lugar onde profecias bíblicas se cumprem. É o lugar onde profecias bíblicas se cumprem. Mas em terceiro lugar, eu também descubro que o Gólgota é o lugar onde as palavras de Jesus são, infelizmente, distorcidas por seus adversários. O Gólgota é um lugar onde as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, infelizmente, são distorcidos. Eu vejo isso, por exemplo, em Mateus 27, versículo 40, parte A, que declara o seguinte: e dizendo, vejam só o que as pessoas que passavam por ali, próximo ao Gólgota, diziam sobre Jesus, como elas zombavam dele. 27, 40, parte A. E dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Alguns transeuntes que passavam pela região do Gólgota, ali durante a crucificação de Jesus, zombaram dele, balançaram a cabeça, desaprovando o seu ministério, e ainda interpretaram mal o ensino de Jesus, quando ele disse, destruam esse templo e eu o levantarei ou o reedificarei em 3 dias, conforme João no capítulo 2 e versículo 19. Os judeus, meus irmãos, eles entenderam que Jesus estava falando do templo físico, da arquitetura, do templo de Jerusalém, quando na verdade Jesus estava falando sobre o templo do seu corpo, conforme João capítulo 2 e versículo 21. Jesus estava ensinando sobre a sua morte e sobre a sua respectiva ressurreição, que se daria ali 3 dias depois. Mas os judeus, por estarem com o seu entendimento embotado, cauterizado e sem discernimento, eles julgaram que Jesus estava falando do templo físico de Jerusalém. E esse texto, ele é importante, porque nos serve de advertência para que não interpretemos as palavras de Jesus de forma inadequada e de forma inapropriada. Às vezes, nós interpretamos de forma literal as palavras metafóricas de Jesus e outras vezes fazemos o contrário, isto é, nós interpretamos de forma metafórica as palavras literais de Jesus. Mas se nós quisermos honrar a Jesus e as palavras do próprio Jesus, devemos nos esforçar por interpretar de forma correta aquilo que Jesus disse e nos ensinou. Nós podemos ver isso, por exemplo, em João capítulo 5 e versículo 39. Em João 5,39, Jesus disse algo aos judeus que também deve ser observado por nós cristãos, se aplica também a nós cristãos. Um texto muito conhecido de João 5,39, quando Jesus diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, meus irmãos, examinemos as Escrituras e observemos o testemunho que elas nos dão sobre Jesus. O Gólgota é o lugar onde as palavras de Jesus são, infelizmente, distorcidas, muitas vezes ali por seus adversários. Mas isso também nos ensina outro ponto igualmente importante. Tudo, evidentemente, que está nas Escrituras é importante. Mas em quarto lugar, o Gólgota é o lugar onde Jesus decide voluntariamente morrer por nós. O Gólgota é o lugar onde Jesus decide voluntariamente morrer por mim e por você. Mateus capítulo 27, versículo 40, parte B, e 42 também, parte B, repete praticamente uma mesma expressão, com ligeiras variações. Mateus 27, 40, parte B diz: desça da cruz se é filho de Deus. Versículo 42, parte B: desça agora da cruz e creremos nele. Esse ponto é extremamente importante para nós, um dos mais importantes nesse texto e na Bíblia, pelo seguinte: Jesus, ele não foi coagido por nada e por ninguém a ir até o Gólgota. Ele não foi forçado por nada e por ninguém a ir até a cruz. Jesus, ele não tinha, meus irmãos, em última análise, nenhuma necessidade de morrer no Calvário pelos nossos pecados. Mas por que então, afinal de contas, ele morreu na cruz?
Porque ele decidiu voluntariamente morrer por nós. A morte de Jesus, ela pode ser enxergada, pelo menos aqui, de 2 pontos de vista, importantes, claro. Do ponto de vista horizontal, humano, terreno, vamos assim dizer, nós entendemos que Jesus ele morreu na cruz porque os homens decidiram matá-lo. Nós entendemos que Jesus morreu na cruz porque, por exemplo, acompanhe o meu raciocínio, Judas o traiu, porque Pilatos o condenou à morte, porque os judeus exigiram a sua morte, gritando a plenos pulmões, crucifica-o, crucifica-o, porque os líderes religiosos, os sacerdotes Anás e Caifás, se uniram contra Jesus, ou ainda porque um soldado romano perfurou ali o seu tórax com uma lança. Essa é a perspectiva, digamos que horizontal. Mas, do ponto de vista vertical, Jesus ele morre na cruz porque ele mesmo quis morrer, e não porque os homens ou o diabo decidiram matá-lo. Aliás, quem diz isso é o próprio Jesus, num dos textos que às vezes eu cito, porque eu percebo que é um dos textos, na minha concepção, um dos textos mais lindos, mais significativos, mais relevantes da fé cristã. É uma declaração absolutamente importante de Jesus, que às vezes talvez nos passe desapercebida, e que se encontra em João no capítulo 10, versículos 17 e 18, onde Jesus diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. É como se Jesus dissesse, da perspectiva vertical, da perspectiva de Deus, da perspectiva do plano celestial, do plano eterno, não foi Judas, não foi Pilatos, não foi Anás, não foi Caifás, não foi o diabo, não foi um soldado romano, mas foi o próprio Jesus quem decidiu voluntariamente morrer por mim e por você, pelos meus e pelos teus pecados. Isso significa dizer que aquele que podia descer a qualquer momento da cruz, decidiu não descer dela, para que nós, que não podemos subir por nós mesmos até Deus, pudéssemos subir até Ele através do sacrifício bendito do seu glorioso Filho. Ele decidiu não descer. Ele decidiu permanecer no Gólgota. Podendo descer, ele justamente decide ficar ali, porque ele tinha em mente a minha e a sua salvação, a minha e a sua transformação, a minha e a sua vitória, a minha e a sua bênção. E ele fez porque efetivamente nos amou, nos ama e sempre nos amará. Que lição preciosa que o Gólgota nos traz nesse texto bíblico, nesse contexto, em termos gerais. Mas eu aprendo também, em quinto lugar, que o Gólgota é o lugar onde pessoas são transformadas de forma surpreendente por Jesus. O Gólgota é um lugar onde nós ficamos, pelo menos eu fico estupefato, fico boquiaberto, eu fico surpreso com a maneira como Jesus age. Sempre, aliás, a maneira como Jesus age é algo estupendo, é algo maravilhoso. É algo que deveria encher o nosso coração de espanto e ao mesmo tempo de temor, reverência e alegria. Veja o que diz Mateus 27, 44. Esse texto é muito curioso, muito curioso. Preste atenção. Igualmente o insultavam a Jesus quem? Os ladrões que haviam sido crucificados por ele. Vou ler de novo, preste atenção. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados por ele. Esse texto chama demais a minha atenção. Há um fato muito curioso, muito interessante, muito surpreendente aqui. Esse versículo que fala sobre os ladrões crucificados ao lado de Jesus, ele é tão importante que ele aparece nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele aparece com detalhes diferentes em 3 situações, né?
E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, para aquilo que ocorre aqui nesse texto. E que Mateus não declara, mas que Lucas, no seu evangelho e no seu contexto, declarará. Para nós vermos que Deus é maravilhoso e Ele age em situações, momentos e contextos que nós menos podemos eventualmente esperar. Ele nos surpreende. Quer ver só? João, por exemplo, ele nos informa que Jesus foi crucificado no meio de dois homens, conforme João capítulo 19, versículo 18, e que as pernas desses dois homens foram quebradas pelos soldados romanos. Isso está em João 19, 32. Então, está lá retratado. Quando a gente vai para Mateus e Marcos, Mateus que nós acabamos de citar, Mateus e Marcos, por sua vez, eles relatam que os dois ladrões que haviam sido crucificados com Jesus o insultavam, o blasfemavam dele, falavam mal dele, mesmo no contexto da crucificação. E você pode constatar, averiguar essa informação, por exemplo, em Mateus 24, 44, tanto quanto pode encontrá-la em Marcos 15, 32. Lucas, porém, ele é o único dos 4 evangelhos que nos fornece um detalhe glorioso sobre a vida de um desses dois ladrões. Segundo Lucas, um dos dois ladrões ele foi transformado durante a sua própria crucificação. Lembra do que eu acabei de dizer? Mateus e Marcos dizem que os dois ladrões insultavam a Jesus. Só que quando eu vou para Lucas, sobretudo ali Lucas 23, versículos 39 a 43, eu me assusto. Um ladrão começa a falar mal de Jesus, o outro fala, você não teme não? Mesmo estando na mesma condição que ele, você não tem temor? Nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem, ele é inocente. E ele fala para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Peraí, não eram os dois que blasfemavam, que insultavam a Jesus em Mateus e Marcos? Eram. E por que Lucas diz que um deles não blasfemava mais? Porque aos 45 minutos do segundo tempo, Jesus intervém na vida deste homem e o salva contra todos os prognósticos, contra todas as expectativas. Um ladrão, ele se arrepende nos últimos momentos da sua vida. Houve salvação quando ninguém esperava que pudesse haver. Houve transformação na vida de um homem que ninguém jamais poderia imaginar que ocorreria. Deus o abençoou aos 45 minutos do segundo tempo. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que Jesus pode transformar a nossa vida em lugares e momentos mais que incomuns, inesperados, inusitados e excepcionais. Jesus, ele pode operar um milagre na sua vida quando você menos esperar. Ele pode te surpreender, como nós falamos, aos 45 minutos do segundo tempo. Ele pode te abençoar mesmo quando você se ver eventualmente num beco sem saída. Os dois, segundo Marcos e Mateus, começam blasfemando a Jesus. Mas um deles, a vida de Jesus, a postura de Jesus na cruz, o caráter de Jesus, e o Espírito Santo, evidentemente, atua no coração dele, que ele sobe à cruz, como uma pessoa ímpia, um ladrão, mas quando desce lá ali morto, é uma pessoa salva, redimida, lavada, remida no sangue de Jesus. Sobe à cruz como miserável pecador, desce dela morto, mas com a promessa, e certamente o cumprimento de Jesus, porque Jesus, ele promete e cumpre, de que ele estaria com ele no paraíso naquele dia. Meu irmão, Deus é poderoso para intervir na minha e na sua vida aos 45 minutos do segundo tempo. Talvez você possa julgar que aquela causa, aquela situação na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus planos, esteja perdida, mas Deus é poderoso para intervir quando todo mundo menos esperar que Ele possa fazê-lo. Ele é soberano, Ele é gracioso, Ele é poderoso, e Ele pode intervir na minha e na sua vida quando menos esperarmos, quando menos cogitarmos, quando menos imaginarmos. Ele pode, de repente, fazer um milagre, transformar por completo a minha e a sua vida. Quem esperava isso?
Quem esperava isso? Um ladrão arrependido no final da sua vida. É claro que nós não devemos esperar para nos arrependermos dos nossos pecados nos últimos momentos da nossa vida, como se estivéssemos abusando da graça de Deus. E muitas vezes o fazemos. Devemos nos arrepender enquanto temos saúde, enquanto temos condições psíquicas, mentais, gozamos plenamente das nossas faculdades mentais. Devemos fazê-lo quando é possível. E obviamente não de nós mesmos e por nós mesmos, mas quem efetua a salvação é o Espírito Santo, é Ele quem convence, é Ele quem persuade, é Ele quem salva, é Ele quem transforma, incluindo miseráveis ladrões no último momento de suas vidas. Se Jesus fez isso com ele, você acha que Ele não pode fazer nada na minha e na sua vida? Mesmo naquelas situações que nós menos imaginemos ou talvez nos coloquemos num beco sem saída, Ele pode agir quando menos esperarmos. Quando menos esperarmos. Então o Gólgota, meus irmãos, é o lugar onde pessoas são transformadas de forma surpreendente por Deus. Isso irá nos levar a um sexto e antepenúltimo ponto. Eu também aprendo em sexto lugar que o Gólgota é o lugar onde Jesus, por causa dos nossos pecados, Ele experimentou temporariamente a separação de Deus. O Gólgota é o lugar onde Jesus, por causa dos nossos pecados, dos meus e dos teus pecados, experimentou temporariamente a separação de Deus. Mateus 27:46 nos instrui nesse sentido. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Algumas traduções trazem Eli, Eli, porque tem uma pequena variante textual ali no texto, né? Eli é mais hebraico, Eloi é mais aramaico. Então, algumas traduções vão variar de uma expressão para outra. Aqui nós temos algumas coisas muito interessantes e, mais uma vez, importantíssimas para a nossa fé cristã. O Evangelho Gnóstico de Pedro, que não é um livro canônico, não é um livro inspirado, em vez de dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ele traz, meu poder, por que tu me abandonaste? Ou tu me abandonaste, ele afirma, né? Meu poder, tu me abandonaste. Por que é dito isso? Os gnósticos, eles ensinavam que quando Jesus se batizou nas águas, um negócio chamado aion chamado Cristo, ele passou a habitar nele, em Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, esse aion o abandonou. Mas o que eram esses aions? Segundo os gnósticos, os aions, eles eram espécies de entidades que emanavam de Deus. Não era o próprio Deus, mas eram como que emanações, assim como nós temos a luz e o calor do sol, eram emanações de Deus que vinham dele, mas não eram Deus. E aí, segundo os gnósticos, o nome Cristo, o título Cristo, era, por exemplo, o nome de um aion que emanou de Deus, mas que abandonou depois a Jesus na sua crucificação. Mas esse ensino gnóstico, ele obviamente foi condenado como uma heresia ao longo da história da igreja. Ora, mas se Jesus era o Deus encarnado, é uma pergunta que muitos cristãos fazem, muitos mesmo. Se Jesus era o Deus encarnado, e era, e portanto ele possuía ao mesmo tempo uma natureza divina e uma natureza humana, então quando Jesus morre na cruz, as suas duas naturezas, divina e humana, não morrem juntas. Não. Quando Jesus morreu na cruz, apenas a sua natureza humana morreu e não a sua natureza divina. Porque Deus em sua essência é imortal e portanto ele jamais pode morrer. Sendo assim, quem foi crucificado? O Deus homem Jesus foi crucificado. Mas quem morreu então? Jesus morreu em sua natureza humana, mas não morreu em sua natureza divina. Jesus era uma pessoa só, não eram duas, mas uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana morreu, mas a natureza divina não, porque Deus é imortal. Deus é eterno. Voltando ao texto de Mateus, perceba aqui que Jesus não lamentou na cruz
porque os judeus o abandonaram, ou porque os seus discípulos lhe viraram as costas, ou por quaisquer outras razões ou motivos. Mas Jesus, ele lamentou porque o próprio Deus o abandonou. Mas por que, afinal de contas, Deus o abandonou? Porque, de acordo com 2 aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado ali por nós. Jesus, meus irmãos, ao se encarnar, ele se identificou de tal forma com o pecador, separado de Deus, que antes de morrer na cruz, ele mesmo, Jesus, sentiu um profundo estado de separação de Deus. Jesus, ele foi abandonado por Deus para que pela fé nele, nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Ele ficou ali temporariamente separado do Pai, para que eu e você, pela graça, mediante a fé depositada nele, vivêssemos não separados, mas juntos do Pai por toda a eternidade. Ele passou por tudo isso, por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados, para que pudéssemos ser transformados, para que pudéssemos ter novas vidas, como este ladrão arrependido, que a tradição chama de Dimas, teve poderosamente por Deus ali, a graça de Deus o transformou bem no finalzinho da sua vida, e por isso, meus irmãos, jamais subestimemos o poder de Deus. Deus pode agir naquelas pessoas que nós menos imaginamos, em contextos que menos esperamos. Deus pode fazer isso. Aliás, eu mentiria se não dissesse que Deus fez isso comigo mesmo. Como muitos de vocês já sabem, uma das últimas coisas que eu pensava na minha vida era em me tornar cristão. Detestava igrejas, fui expulso de várias delas, aprontava nas igrejas, e dizia, jamais vou ser pastor cristão, esses pastores são ladrões, eles não prestam, esses crentes são um bando de bobos, e aprontava, até que um dia, aquele que resgatou esse ladrão aos 45 minutos do segundo tempo, também veio ao meu encontro, graciosamente, sem merecer nada, o crédito é todo dele, o mérito é dele, não é meu, ele veio e transformou a minha vida. É nesse Jesus que eu creio, é sobre ele que prego, sobre o que ele fez na minha vida, e não o que eu fiz em mim mesmo. Eu, se largado, se abandonado a mim mesmo, estaria absolutamente, totalmente perdido, mas ele graciosamente veio até mim, como também sei que veio até o coração de muitos dos que estão aqui nesta manhã. E se talvez você ainda não tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, esta manhã seja uma belíssima oportunidade para que você venha a fazê-lo. Uma belíssima oportunidade que Deus em Cristo nos dá. Não que eu dou, eu não dou nada, mas o nosso Senhor Jesus nos dá essa oportunidade para sermos transformados por Ele, pela presença dEle, pelo seu glorioso Espírito Santo. Então, meus irmãos, em sexto e penúltimo lugar, o Gólgota é o lugar onde Jesus, por causa dos nossos pecados, experimentou temporariamente a separação de Deus, para que eu e você, pela graça mediante a fé, vivêssemos juntos de Deus, do Deus Trino, por toda a eternidade. Isso irá nos conduzir ao último dos pontos, o sétimo e último ponto, que tem relação com algo que nós pregamos no domingo passado sobre Hebreus. É um ponto aqui que tem relação com aquele item. Em sétimo e último lugar, eu também descubro nesse texto que o Gólgota é o lugar onde Deus prepara o caminho que conduz o homem à sua presença. Esse ponto é muito importante. Nós não chegamos até Deus de nós mesmos e por nós mesmos. Nós não temos competência, condições, gabarito para subirmos até Deus. Deus é quem condescendentemente e graciosamente desce até nós. E essa descida, ela é vista na encarnação do Verbo, quando Jesus vive entre nós,
ensina entre nós, exorciza demônios entre nós, ele vai à cruz por nossa causa, mas também ressuscita ao terceiro dia, é assunto aos céus e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas vejamos o que diz Mateus 27, 51, parte A. Naquele momento, no contexto em que Jesus morre, ele entrega ali a sua vida, este é o último ponto. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O véu, meus irmãos, era uma grande cortina que separava o lugar santo dos santos, onde havia a Arca da Aliança, mas não nesse contexto, porque ela havia sido perdida, segundo os estudiosos, desde o período do cativeiro babilônico, mas no contexto da Antiga Aliança, você tinha a menorá, a mesa com os pães da proposição, você tinha o altar do incenso no lugar santo, e no Santo dos Santos, atrás do véu, depois do véu, a Arca da Aliança, que nesse contexto, mais uma vez, não estava aqui presente. Mas segundo estudiosos como Fritz Heinecker, o véu tinha aproximadamente 20 metros de comprimento, alguns estudiosos vão dizer 25 metros, por 4 dedos de espessura, o que equivale mais ou menos a 8 centímetros. Era um negócio grosso, né? De 20 a 25 metros e depois ali de espessura, mais ou menos isso daqui, 8 centímetros. E aqui, o rasgo do véu em duas partes nos ensina pelo menos, ao menos, 3 importantes, básicas, fundamentais, mas 3 relevantes lições. Primeira, o rasgo do véu foi um milagre. O fato de uma cortina tão espessa, tão grossa como essa ter sido rasgada em duas partes, significa que houve um milagre naquele momento, visto que homens jamais poderiam ter feito isso com as suas próprias mãos. Segunda lição, o rasgo do véu foi uma obra divina, claro, se foi um milagre, foi uma obra divina, pois o véu se rasgou em duas partes, conforme muitos comentaristas destacam e observam, de alto a baixo, e não de baixo para cima. O rasgo do véu, meus irmãos, foi uma obra de Deus e não obra de homens. E terceira, que nos interessa aqui, e assunto este, sobre o qual falamos também no domingo anterior. Em terceiro lugar, o rasgo do véu, para o autor de Hebreus, ele simboliza o novo e vivo caminho que Deus preparou para nós, pecadores, até a sua própria presença, através da morte de Jesus. Hebreus capítulo 10, e versículos 19 e 20, nos explica essa importante verdade cristã, nesses termos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando o corpo de Jesus é dilacerado na cruz, é moído na cruz, conforme a linguagem de Isaías, quando Ele morre pelos nossos pecados, um novo e vivo caminho é aberto até Deus. Não precisamos mais, como os israelitas na antiga aliança, dependermos de sacerdotes, para que estes intercedam por nós. Basta crermos em Jesus pela graça, confiarmos os nossos pecados a Ele, nos arrependermos dos mesmos e seremos absolutamente, totalmente abençoados, transformados e salvos. Não precisamos mais de intermediários. Jesus abriu o caminho pelo véu rasgado, pela sua carne dilacerada na cruz, conforme Hebreus, Ele abriu o novo e vivo caminho, para que hoje você e eu, por sua graça, por sua obra, pelo seu trabalho, o trabalho é dele, não é nosso, nós possamos ser salvos, é obra dele, e nós o glorificamos por isso. Por isso, meus irmãos, em último lugar, o Gólgota é o lugar onde Deus prepara o caminho que conduz o homem à sua presença. Nós aprendemos nesta manhã 7 preciosas, importantes, relevantes lições sobre o Gólgota, tendo como base o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 32 a 54. Nós vimos que, em primeiro lugar, o Gólgota é o lugar onde Jesus sofre conscientemente pelos pecadores. Não foi um drogado que morreu por mim e por você na cruz, mas uma pessoa que gozava plenamente das suas faculdades mentais. Ele sofreu conscientemente por mim
e por você. Em segundo lugar, o Gólgota é o lugar onde profecias bíblicas se cumprem. Vimos algumas delas nos Salmos, em Isaías, cumpridas no texto de Mateus 27. Em terceiro lugar, o Gólgota é o lugar onde as palavras de Jesus, infelizmente, são muitas vezes distorcidas pelos seus adversários. Em quarto lugar, nós também aprendemos que o Gólgota é o lugar onde Jesus decide voluntariamente morrer por nós. Várias vezes pediram para ele, desça daí, mas ele quis permanecer na cruz por amor a mim e a você. Ele não quis descer porque vislumbrava a minha e a sua salvação, o meu e o seu perdão. Mas eu também descubro em quinto lugar, que o Gólgota é o lugar onde pessoas são transformadas de forma surpreendente por Deus, como o ladrão arrependido. Não citado por Mateus nesse contexto, como vimos, nem por Marcos, nem por João, mas citado, por exemplo, por Lucas. Foi crucificado, subiu à cruz como ímpio, saiu dali transformado pelo poder do sangue de Jesus. Também vimos que em sexto lugar o Gólgota, meus irmãos, é o lugar onde Jesus, por causa dos nossos pecados, experimentou temporariamente a separação de Deus. E por fim, o Gólgota, em sétimo lugar, é o lugar onde Deus prepara o caminho que conduz o homem à sua presença. Eu espero que esta breve reflexão, esta breve meditação nesta manhã, que Deus a use, que Deus a instrumentalize para abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu ministério, que você receba não uma injeção de ânimo, mas uma injeção de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus penetre no seu coração, na sua mente, e que o Deus que transformou este homem na cruz, Ele continue a operar na minha e na sua vida, e através dela também, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Por favor, vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir que Ele nos transforme. Amém, meus irmãos? Não pense você equivocadamente que aquele ladrão sim precisava ser transformado. Eu não. Eu já atingi um patamar de vida cristã em que tudo que Deus já tinha para fazer na minha vida, Ele já fez. Já cheguei num ápice, num clímax de uma suposta, e eu diria talvez arrogante espiritualidade, de modo que eu não preciso mais de nada disso. Que Deus nos dê humildade para entendermos que precisamos do agir continuamente transformador de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós não nos salvamos a nós mesmos. Nós precisamos ser salvos por outra pessoa. E o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sobretudo por meio da morte do seu Filho Jesus na cruz, nos possibilitou verdadeira, eterna, gloriosa e maravilhosa salvação. Que isso encha o meu e o seu coração nesta manhã de alegria, de gozo, de regozijo. Aquele que poderia ter descido da cruz, decidiu permanecer ali, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Ele poderia ter descido, mas Ele não quis descer. Poderia ter saído dali, mas não quis sair. Poderia ter chamado, como Ele disse em outras ocasiões, legiões de anjos para o defenderem. Poderia num estalar de dedos acabar com Pilatos, com Anás, com Caifás, com aqueles judeus ímpios, com o diabo, mas não. Poderia tomar aquela substância alucinógena, pelo menos eu vou morrer inconsciente. Ele provou, percebeu o que era e Ele falou: não, eu quero morrer conscientemente na cruz por essa humanidade que eu amo. Os heróis de Cazuza morreram de overdose, mas o meu herói Jesus morreu conscientemente na cruz pelos meus pecados.
De novo, não era um drogado. Ele era e é o Deus Santo. E nós o louvamos por isso. Que essa palavra enche o seu coração de esperança, meu irmão. Enche o seu coração de fé. E pense muito bem naquilo que nós falamos. Nem tudo está perdido. O Jesus que interveio no final da vida daquele ladrão, Ele tem poder para intervir na minha e na sua vida quando menos esperarmos, menos imaginarmos. Não despreze, não subestime o poder de Deus. Ele pode salvar aquele seu pai alcoólatra, aquela sua mãe que talvez esteja afastada há muito tempo, talvez aquele filho envolvido em drogas, talvez aquele parente, aquele patrão, aquele amigo de coração duro, empedernido. Ele pode no estalar de dedos salvá-lo, transformá-lo e abençoá-lo quando você menos esperar. Ele fez isso comigo. Eu não esperava, eu não planejava, eu não desejava isto, mas Ele desejou. E podendo descer da cruz, decidiu permanecer ali. Que Deus glorioso, que Deus amoroso, que Deus gracioso. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele entregou para que aqueles que crerem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Meu irmão, se você não entregou a sua vida a Jesus nesta manhã até agora, Deus graciosamente te dá essa oportunidade. Ele te dá essa oportunidade. E se depois você quiser nos procurar, nós estamos aqui para orar por você, para abençoar a sua vida. Mas não saia daqui da mesmíssima forma como entrou. Saia daqui abençoado, transformado com a sua vida, entregue totalmente a Jesus de Nazaré. Amém? Pai, eu quero louvar e engrandecer o seu nome. Quero te bendizer. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por meio do Gólgota, por meio do Calvário, por meio da cruz. Ah, Senhor, como o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos deixa boquiabertos, nos deixa espantados com a maneira através da qual o Senhor age. Quando aqueles homens certamente viram o seu filho morto, humilhado, zombado, ridicularizado na cruz, muitos devem ter pensado: esse que se diz Deus é muito frouxo, que pequeno, morreu de uma forma como se fosse um criminoso, violenta, um pobre coitado, um maluco que surgiu aqui na Judéia se achando Deus, uma pessoa digna de pena. Ah, Senhor, mas o teu filho passou por tudo isso, porque ele não decidiu, Senhor, sair ali da cruz, ele decidiu permanecer ali para que nós pudéssemos ser salvos. Ele foi humilhado para que nós fôssemos abençoados. Ele foi zombado para que nós pudéssemos ser recebidos como filho, filha, filhos, filhas no seu reino. Mas a morte não deu a última palavra sobre a sua vida. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu ao céu. Ele está à sua direita. Ele enviou o Espírito Santo, que hoje em nós graciosamente habita e nos transforma, a fim de que nos pareçamos cada vez mais com a imagem do seu Filho Jesus. Obrigado por todas essas bênçãos, Senhor. Não as merecemos, não somos dignos de nenhuma delas, mas nós as recebemos com muita humildade e gratidão no coração, sabendo que o crédito é todo seu, o mérito é todo seu, a obra é toda sua. Nós somos apenas recipientes do agir do teu glorioso e santo Espírito, mas os créditos são totalmente teus. Receba, portanto, esse culto, a nossa vida, essa adoração, as nossas orações, tudo que temos e somos, oferecemos a Ti e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.